Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseiro, eu sou o professor Tiago Gomes. Estarei resolvendo agora as questões de 21 a 40 do e-book sobre proposições. Esse e-book ele tem 100 questões, tá? Se você quiser baixá-lo gratuitamente é só entrar no grupo do Telegram, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, vamos para a nossa resolução, questões de 21 a 40. Questão número 21, o que diz a questão número 21? Um exemplo de proposição composta, então aqui ele está querendo saber qual delas é uma proposição composta, é apresentado na alternativa. O que eu tenho que saber sobre proposições compostas? Proposição composta é aquela que tem um conectivo. Vai ter um i, vai ter um ou, um se então, um se somente se, um ou. Então, assim, se tiver o conectivo, você já marca direto que é uma proposição composta. Então, aqui nós vamos ter, na letra A, o conectivo i, que é uma conjunção, então a alternativa correta dessa questão vai ser a letra A. Vamos fazer aqui a questão número 22. O que diz aqui a questão 22? Proposições são afirmativas que se pode valorar por verdadeiro ou falso. Dentre as alternativas abaixo, assinale a única que não é proposição. Então, no caso aqui, ele quer saber o que não é proposição. O que não são proposições? Eu vou só lembrar aqui para você. Não são proposições as frases interrogativas, exclamativas, imperativas, sentenças abertas e paradoxos. Então, essas não são consideradas proposições. Então, aqui você de cara, você já vai colocar que aqui não é uma proposição, facinho, letra C. Por quê? Porque é uma frase exclamativa. Pode marcar sem medo e pular para a próxima questão. Essa você já ganhou na prova. Questão 23. Proposições são afirmativas que podem ser valoradas como verdadeiro ou falso. Qual das opções abaixo é uma proposição? Então, agora ele quer saber o que é uma proposição. Qual é a técnica para você acertar essa questão rápido? Você vai tirar tudo que não é proposição, principalmente as frases exclamativas e imperativas e frases interrogativas, você já mata aí de cara. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter essa daqui, ó, essas duas, essa daqui também não é. Então, vamos procurar com relação às outras duas, a C e a D. Que o silêncio não prejudique a concentração. E aqui eu tenho música clássica não prejudica a concentração. Então, eu vou ter aqui, ó, verdadeiro ou falso. Essa daqui pode ser que seja verdade ou falso. Então, é o que eu estou querendo. Qual das opções abaixo é uma proposição? No caso aqui vai ser a letra D. Aqui eu expresso um desejo, ó, que o silêncio não prejudique. Então, aqui ele está desejando que não seja prejudicado. Então, essa daqui não é considerada uma proposição. A alternativa correta da questão número 23 vai ser a letra D. Questão 24, mesmo processo. A alternativa que mostra um exemplo de proposição simples, ou seja, uma sentença que tem valor lógico verdadeiro ou falso. Aqui você vai fazer da mesma forma. O que tiver exclamação e interrogação, você já elimina. Então, aqui dá para eliminar 4, vai sobrar só a alternativa correta. João é alto, pode ser verdadeiro ou falso. Questão 25. Das alternativas abaixo, todas são proposições simples, exceto. Então, o que não vai ser uma proposição simples aqui? Você vai ter o seguinte, João é pedreiro, pode ser verdadeiro ou falso. Então, a gente já vai colocar aqui que esse está ok. Maria joga basquete, pode ser. E aqui ele está dizendo, ó, vá até a saída. Ele está te dando uma ordem. E lembre-se que as frases imperativas, as ordens não são consideradas proposições. Então, nesse caso aqui, a alternativa que nós estamos procurando, a exceção que não é uma proposição, na questão 25 vai ser a letra C. Pode marcar sem medo, porque aqui é uma ordem. Questão 26. Considere as seguintes sentenças. Então, aqui nós temos 3 sentenças, onde nós temos que julgá-las como proposição ou não. Então, aqui, a ouvidoria da justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao poder judiciário do Estado. Como aqui eu posso colocar se isso é verdadeiro ou falso, então nós temos uma proposição. Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano 2018. Então, aqui também é uma proposição. Essa proposição nós vamos chamá-la de proposição categórica, porque eu tenho a presença aqui de um quantificador. Então, quando você tiver frases que tem todo, o algum ou nenhum, você vai ter aí uma proposição simples, porém ela vai ser chamada de categórica. Então, fica ligado nisso aí, categórica. Onde serão alocados os candidatos aprovados no concurso para técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Paraná?
Então aqui eu tenho uma pergunta, então isso aqui não é uma proposição. Aí aqui nas alternativas, assinale a opção correta, ele quer saber o que está certo. Apenas a sentença 1 é uma proposição? Não. Apenas a sentença 3 é uma proposição? Também não. Apenas as sentenças 1 e 2 são proposições. Então, na questão número 26, a alternativa correta vai ser a letra C. Apenas 1 e 2 são proposições. Questão número 27. Proposição é uma sentença que podemos valorar por verdadeiro ou falso. Caso não seja possível realizar essa valoração, não é uma proposição. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta uma proposição. Então, aqui de cara, vamos seguir nossa técnica aqui, ó. Tiramos todas as que tem exclamação ou interrogação. E aqui nós vamos ver o que nós temos. Vamos ao cinema, o cachorro mia alto. Olha só, isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Eu sei que o cachorro não mia, então eu sei que é falso. Automaticamente aqui eu vou estar marcando a letra E. Aqui ele está dizendo, vamos ao cinema. Isso aqui é um convite, tá? Não pode ser julgado como verdadeiro ou falso. Então também estaria fora. 28. Proposições são sentenças que se pode valorar com verdadeiro ou falso. Entre as alternativas abaixo, assinale a única que não é proposição. Então, nesse caso aqui é muito mais tranquilo. Por quê? Porque é só olhar nas alternativas se tem alguma que tem exclamação ou interrogação. No caso aqui eu já marquei a alternativa C como a correta. Questão 29. Observe as sentenças. Muito legal quando a questão traz o termo sentença. Você que vai dizer se é ou não uma proposição. Qual é a minha sugestão? Marca o que não é proposição de cara. Aqui não é proposição. Vou colocar que não é proposição e aqui também não é uma proposição. E aí eu fiquei com o João e cozinheiro, que eu tenho certeza que é uma proposição. Maria é nadadora ou veterinária. E aí eu vou ter esse aqui uma proposição simples, porque só tem uma ideia. E aqui vai ser uma proposição composta. E aí eu vou ter o aluno é engraçado. Eu vou supor que eu não saiba o que é isso aqui. Eu vou supor que eu não saiba. Como que eu faço quando eu não sei uma das alternativas, uma das opções aqui, se ela vai ser ou não uma proposição? Eu vou olhar nas alternativas. Eu já sei de cara que eu tenho aqui, ó, duas sentenças que não são proposições. Que é feliz aniversário e qual é a sua idade. E aqui eu tenho duas alternativas que apresentam isso, ó. Duas sentenças que não podem ser consideradas proposições. Então, vai ser ou a A ou a D. Aí eu vou vir aqui, ó, proposição composta, eu sei que eu tenho uma. Aqui ele me diz que tem duas, está errada. E aqui ele me diz que tem uma. E aqui ele diz que são duas proposições simples. Essa aqui eu já tinha descoberto que era. E essa daqui a banca está considerando também uma proposição simples. O aluno é engraçado. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Eu não tenho certeza se ele é ou não engraçado. Questão número 30. Analise as seguintes assertivas e assinale a única opção lógica. A única proposição lógica, desculpa. O que é uma proposição lógica? É uma frase que pode ser verdadeira ou falsa. Tiro que não é proposição de cara, ó. Aqui eu tenho duas que são interrogativas, estão fora. Pinte o telhado, é uma ordem, está fora. Queremos pintar o telhado de roxo, também está fora, porque aqui ele está expressando um desejo. Ele quer pintar de roxo. Isso não pode ser valorado como verdadeiro ou falso. Agora, o telhado é roxo, pode ser que seja verdadeiro e pode ser que seja falso. Então, temos aqui nossa proposição. Questão 31. Proposição é um termo muito usado em lógica para descrever o conteúdo de afirmativas. Analise e julgue as frases a seguir. Então, aqui não é uma proposição, ó. Não é uma proposição. Aqui também não é uma proposição. Ele é advogado. Ele quem? Não sei. É uma sentença aberta, tá? Aqui eu tenho Aníbal é médico ou Bernardo é engenheiro. Aqui eu tenho um ou. Aqui eu vou ter uma proposição composta. Proposição composta. E aqui é uma disjunção. Quando você tem um ou, é chamado de disjunção. Todos os jogadores de futebol receberam medalha. Aqui eu tenho todo, que é uma proposição simples. Proposição simples. E ela é chamada de proposição que? Categórica. Então temos isso também. Com relação a proposições, assinale a alternativa correta. Apenas os itens 1 e 3 são proposições? Então vou olhar 1 e 3. A alternativa correta aqui vai ser a letra A. Apenas 1 e 3 são proposições. Questão número 31. Questão número 32. Um exemplo de proposição simples é apresentado na alternativa. Então aqui eu já vou
marcar o que não é proposição. Esse aqui nem proposição ele é. Aqui eu tenho uma proposição composta, porque eu tenho duas ideias. Se é verão, então está quente. Tem um conectivo aqui chamado de condicional. O condicional é o nosso se então. Aqui eu tenho o se e somente se. Aqui eu vou ter o bicondicional. Aqui eu tenho o i. O i ele é chamado de conjunção. Importante saber o nome aí dos conectivos. E 7 é um número par, é uma proposição simples, que vai ser falsa, mas é sim uma proposição simples. Então a alternativa correta na 32 aí vai ser a letra E. Questão número 33. Sabendo que proposição é o termo usado em lógica para descrever o conteúdo de orações declarativas que podem ser valoradas como verdadeiro ou falso, assinale a alternativa que indica uma proposição lógica. Então, marco que não é uma proposição lógica, já elimina de cara, tá? O céu é azul, aqui eu tenho o nome dos jogadores, aqui eu tenho o quadrado de um número. Isso, quando aparecer assim, transforma em matemática mesmo. O quadrado de um número é x ao quadrado. O quadrado de um número, aqui eu tenho uma sentença aberta, aqui eu não tenho uma proposição. Aqui eu tenho o céu é azul, se eu souber de mais informações, eu posso dizer que se isso aqui é verdadeiro ou falso. Então, na questão número 33, a alternativa correta vai ser a letra A. Questão número 34, vou analisar também, tá? Aqui a banca IBFC seguindo mais ou menos aí o padrão da Sebrasp, colocando frases mais compridas. Proposições são sentenças declarativas e podem ser expressadas por palavras ou símbolos. Nesse sentido, leia as sentenças a seguir. Então, eu tenho 3 sentenças e eu vou ter que dizer o que são. O auxiliar administrativo controla a entrada e saída de documentos. Proposição simples. Pode ser verdadeiro ou falso. O auxiliar de almoxarifado controla os estoques e... Olha a ligação. Ligação pelo i é uma conjunção. Temos uma conjunção. O auxiliar de compras controla os pedidos. Proposição composta do tipo conjunção. O auxiliar de compras é responsável por lançar notas no sistema. Aqui ele está perguntando... Então, não é uma proposição. Assinale a alternativa incorreta. Cuidado com essa pegadinha. Ele quer saber o que está errado. A proposição 1 é uma proposição simples? Verdade. A proposição 2 é uma proposição composta? Verdade. A proposição 3 não é uma proposição? Verdade. Aqui eu acho ruim quando usam proposição. Deveria ser a sentença. A sentença 3 não é uma proposição, ficaria melhor. A proposição 3 é uma proposição interrogativa, não existe proposições interrogativas. Então, isso aqui está errado. É o que eu quero na questão. A incorreta, a alternativa correta na questão 34 é a letra D. Questão 35. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição. Já tiro que não é proposição de cara. Exclamativa, interrogativa, imperativa. E aí eu fiquei apenas com a letra C. Não precisa nem ler. Aqui tem enfermeira, aplique a vacina, é uma ordem, então, alternativa correta da questão 35, letra C. Questão 36. Sabe-se que proposição é toda sentença que pode ser valorada como verdadeira ou falsa, podendo ser expressada em palavras ou símbolo. Leia as afirmações a seguir. Então, tem aqui, esse aqui não é a proposição, marque sempre o que não é a proposição. Aqui ele diz que a gratidão gera felicidade, e aqui é uma proposição simples. Aqui ele diz que a gratidão não gera felicidade, então aqui é a negação da proposição 1. A proposição 1 está dizendo que gera, a proposição 3 está dizendo que não gera. Então ela é apenas a negação da proposição 1, continua sendo uma proposição, só que é uma negação. A gratidão gera felicidade e paz interior, então eu tenho aqui uma proposição composta. Com base nessas afirmações, assinale a alternativa incorreta. Vamos procurar também a alternativa que está errada na questão número 36. A proposição 1 é uma proposição simples? Confere. A proposição 2 é uma proposição composta? Confere. A proposição 3 é a negação da proposição 1? Confere. A proposição 4 é uma proposição interrogativa. Isso aqui não existe, então isso aqui está errado, é a incorreta. Questão 37. Assinale as afirmativas abaixo. Analise as afirmativas abaixo de valores verdadeiro, V ou falso, F. Na frase Bianca adora colecionar selos,
existem duas proposições simples? Ah, que só tem uma ideia. Se só tem uma ideia, só tem uma proposição, então é falso. As proposições que compõem uma proposição composta são chamadas de proposições contingencial? Não, são chamadas de proposições simples. Falso. Quando duas proposições simples são interligadas por ou, a proposição composta será chamada de conjunção? Errado. Quando é o ou, a gente chama de disjunção. Então, aqui nesse caso, todas são falsas. A alternativa correta é a letra C. Questão 38. Analise as afirmativas abaixo de valores verdadeiro, V, ou falso, F. Na frase Bianca procura ter uma alimentação saudável e praticar yoga, existem duas proposições simples. Verdade. Aqui eu tenho duas proposições ligadas pelo I. Verdadeiro. As proposições que compõem uma proposição composta são chamadas de proposições simples. Verdadeiro. Aqui ele falou certinho. Quando duas proposições simples são interligadas por I, trata-se de uma conjunção. Também é verdadeiro. Letra A, alternativa correta. Questão 39. Em questões de raciocínio lógico, são utilizadas proposições, que são frases que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, mas não como ambas. Assim, assinale a alternativa que apresenta uma proposição. Então, aqui eu vou ter o seguinte: qual dessas aqui apresenta uma proposição? Nós vamos tirar primeiro o que não é uma proposição. Redija um texto, que é uma ordem, está fora. A soma das idades, x mais y, não sei nem quem é, então é uma sentença aberta, está fora. Qual o percentual de aumento no salário mínimo dos últimos 2 anos? Aqui é uma pergunta, está fora, sobrou apenas a letra C. Neymar fez 10 gols para o time do Barcelona. E a questão 40 diz o seguinte, questão 40. Em questões de raciocínio lógico, utiliza-se sentenças que são expressões de um pensamento completo, compostas por um sujeito e por um predicado. Por exemplo, Joaquim trabalhou ontem no mercado. É uma sentença. Entre os vários tipos de sentenças, existe a imperativa, quando há uma mensagem de ordem. Considerando essas informações, assinale a alternativa que apresenta uma sentença do tipo imperativa. Note que ele não está pedindo uma proposição, está pedindo uma sentença. Então, qual dessas aqui está dando uma ordem? Resolva a sua prova com atenção. Então, aqui, ó, a alternativa correta na questão número 40 vai ser a letra D. Essa foi a resolução das questões de 21 a 40. No próximo bloco, eu resolverei as questões de 41 a 60. Então, eu vejo você na próxima resolução. Caso você queira ajudar o professor de alguma forma, eu vou deixar na descrição desse vídeo a minha chave Pix.